gurizada! Então hoje a gente vai adentrar num conteúdo que é muito interessante em Java, que são as estruturas de dados que a gente tem em Java. Hoje a gente vai entrar bem a fundo no ArrayList. Existe também o linked list, que nada mais é do que uma lista encadeada. E o ArrayList é uma alternativa para o array normal, para o vetor, no qual a gente tem uma série de elementos ordenados, sequenciais. No linked list a gente tem a ideia já de uma lista ligada, no qual a gente tem um elemento aponta para o outro, mas vocês vão ver que no código não muda muita coisa. A gente tem uma série de estruturas de dados que a gente pode usar, isso em geral em qualquer linguagem de programação. Então a gente já viu o vetor, no qual ele é fácil de inserir, a gente tem um acesso rápido pelo índice. O problema do vetor é a pesquisa lenta, remoção também complicada, porque se eu removo um elemento do meio, eu preciso reordenar todo o meu vetor depois que eu removo aquele elemento. A gente tem a fila e a pilha também. A lista ligada, que seria relacionado ao que a gente vai ver hoje. Então a gente tem uma inserção mais rápida, uma remoção, a pesquisa ainda é um pouco lenta. Tem outras estruturas como grafo e árvore binária, mas que não vem ao caso agora. E cada estrutura de dados vai ter a sua peculiaridade. Então uma vai ser boa em pesquisar, outra vai ser fácil, vai ser difícil de remover. Cada uma vai ter a sua peculiaridade e a gente vai escolher qual a gente vai usar dependendo do problema que a gente tiver que resolver. Então a primeira estrutura que a gente já viu foi vetores, foram os arrays. O grande problema do vetor é que ele tem um número fixo de elementos. Quando a gente define ele, a gente tem que dizer a quantidade de elementos que ele pode armazenar. E o que eu falei antes, que tanto a ordenação quanto a remoção de elemento é complicada, porque a gente tem que mexer em todo o array, né? Então isso é um problema quando a gente tem um array muito, muito grande. Então aqui, se a gente quiser definir em Java um array list, que seria uma lista que representa um array, só que de uma forma mais prática para a gente tem que usar a palavra reservada array list. Entre o menor e o maior, a gente tem que dizer que tipo de informação que a gente guarda lá dentro, qual tipo de objeto que a gente guarda lá dentro. Então a gente vai guardar strings, eu chamei de name, e enquanto eu não instanciar um novo array list, ele não vai existir. Aqui é um exemplo um pouquinho melhor, então a gente já tem um array list de inteiros. Eu estou usando o método get para obter a informação que está na posição 2 do vetor v, do array list v. Na hora de atribuir um elemento numa determinada posição, a gente usa o método set. E na hora de adicionar um elemento novo, que ele já adiciona no final. Isso a gente não tem lá no vetor, por isso que eu coloquei ali aquele comentário com 2 pontos de interrogação. Então isso a gente não consegue fazer com o vetor normal, ele já adiciona no final o valor 20. O que no array a gente tinha com length, para dizer qual é o tamanho atual do vetor, a gente tem com size para dizer o tamanho da lista. E vocês viram que eu fiz uma array list de inteiros, eu usei a wrapper class, a classe que representa o inteiro, integer. A gente tem essas classes aqui que a gente pode usar quando a gente for ter uma lista de inteiros, de booleanos, de valores lógicos, double ou de char. Eu não posso ter um array list, por exemplo, de um tipo primitivo, eu tenho que sempre usar essas classes aí, ou de uma classe que eu defini. Então pode ser de string, pode ser de pessoa, pode ser dos tipos de objetos que eu defini. Eu só não vou poder ter de int, float, double, boolean. Quando eu for fazer desse tipo, eu tenho que usar a wrapper class. Aqui alguns métodos úteis, então eu posso adicionar com add, posso passar um índice já também no add, tem essas duas opções. Posso dar um clear e limpar toda a minha lista, apagar tudo. Posso descobrir qual é a posição de um determinado objeto. Posso obter a partir de uma posição com o get. Posso remover o que está numa determinada posição com o remove. O set é a mesma coisa que o add, a diferença é que ele vai alterar algum elemento que já existe. O size vai me dizer a quantidade e o toString que vai mostrar uma representação textual do meu arraylist. Então aqui um exemplo só para mostrar que nesse vetor, nesse arraylist que a gente tem aqui, eu tenho só dois elementos, 4 e 7, na posição 0 e 1. Então o meu atributo size é 2. Se eu adicionar 4, 7 e 1, atualmente eu tenho como posição, como tamanho 3, e porque eu adicionei um novo índice, né? Então eu já tinha 4 e 7, eu adicionei o 1, ele adicionou no final, na posição 2. O meu tamanho vai ser atualizado para 3, meu size. E se eu remover um deles, ou seja, eu quero remover o que está na posição 2, que é o 1, o tamanho volta a ser 2. A gente pode percorrer dessas duas formas, usando um for each, que é o que está em verde ali, ou
se a gente quiser fazer alguma alteração dentro do meu array, a gente pode usar também o for, que é aquele primeiro exemplo que tem em cima. Então, como é que foi implementado o array list? Na realidade, em Java a gente tem três tipos de listas. Todas elas implementam a interface list. Futuramente eu vou explicar melhor e com maior detalhes o que é uma interface em Java, mas inicialmente a gente tem que saber que a gente tem essas três opções. Na aula de hoje a gente vai ver só array list, mas a gente também tem o linked list, que funciona bem parecido com a array list. O que muda é que ele tem uns métodos a mais. E o vector, que é algo já que não é mais usado, mas que inicialmente em Java existia. Cada interface dessas, cada implementação dessas interfaces tem algumas diferenças entre si. Vamos lá para o nosso código. Então, vocês se lembram daquela implementação que eu tinha feito, um menuzinho de opções para poder cadastrar uma pessoa, mostrar quem está cadastrado até o momento e sair. Então eu modifiquei o código, ó. Aqui a gente tem um array list. Então anteriormente eu tinha algo nesse sentido, ó. Para definir um vetor, eu tinha que usar o colchetes para dizer que era um vetor, colocar o nome do meu vetor e o mais importante, eu tinha que restringir, ó, o tamanho, no caso era dessa. Agora não, eu crio um array list e eu não preciso mais me preocupar com o tamanho dele, não preciso reordenar, não preciso, quando eu remover, eu não preciso me preocupar em puxar o que está à direita dele no vetor. Outra peculiaridade, então quando a gente for passar, aqui vocês se lembram que eu comentei ali que todo array list implementa um list, a interface list. Então se eu quiser botar a list eu posso também, não tem problema nenhum. Só na hora de dar um new, eu tenho que dizer que é array list, porque eu tenho mais de um tipo de lista. Aqui um método bem legal que eu não tinha mostrado antes. Então todo array list pode retornar verdadeiro ou falso quando eu chamo o método isEmpty. Então nesse caso aqui, esse cara vai me dizer se está vazio, se tem algum elemento lá dentro ou não. Aqui eu estou usando for each para percorrer, da mesma forma que eu uso com array. E aqui, ó, se vocês compararem o que a gente tinha que fazer para cadastrar uma pessoa, eu tinha que manter um controle em cima daquela variável que eu usava antes, que era o inteiro, que era o total de pessoas até o momento. Agora não preciso me preocupar com nada disso. Só vou adicionar e o arraylist já vai adicionar lá no final dele. E para finalizar a nossa aula, a gente também pode ordenar um arraylist através da classe collections. A gente tem o método sort. Basta passar como parâmetro a nossa lista, que ele automaticamente, nesse caso aqui, quando for um tipo simples, que nem inteiros, ele já vai ordenar. Então a gente tinha 8, 3, 5 e 2. Agora no final, depois do sort, se a gente usasse a lista novamente, ela já ia estar nessa ordem, 2, 3, 5, 8. Mas aí vocês podem me perguntar, tá, mas e aí, quando for um tipo que eu criei, quando for uma lista de objetos de pessoa, uma lista de objetos de aluno, aí na classe que vocês definiram, pessoa, aluno, vocês têm que criar, aqui só um exemplo mais simples também, ó. O que acontece? Eu tenho aqui dois atributos, nome e um número. Quando eu dou sorte, automaticamente ele vai pegar como primeiro parâmetro ali, ó, do construtor, então ele ordena por nome, nossa sorte. Mas se eu quiser ordenar tanto pelo nome quanto pela matrícula, aí eu tenho que implementar a interface comparable. Ela é uma interface que implementa... quando a gente implementa uma interface, a gente tem que usar a palavra reservada implements lá no início da nossa classe, quando a gente está definindo ela. Dizer que a gente vai implementar comparable, a gente vai ter uma aula só sobre interface depois, né? Mas para fazer essa comparação aqui, conseguir ordenar do jeito que a gente quer, a gente precisa fazer isso. Now implements, comparable, e entre menor e maior, que nem quando a gente declara o arraylist, a gente tem que botar o tipo de objeto que ele vai guardar. E dentro da classe, em algum lugar dentro da classe, a gente tem que sobrescrever o método compareTo, que recebe um outro objeto desse tipo e faz a comparação e diz quão diferente ele é, através de um inteiro. Então aqui nesse caso, eu estou pegando a matrícula do objeto atual, do this, e comparando com a matrícula do outro, mas antes eu estou usando o compareTo de strings, do nome do meu atributo com o nome do objeto que me passaram. Então desse jeito ele primeiro vai ordenar por nome e depois vai ordenar pela matrícula. Se eu invertesse aqui a ordem entre o mais e comparasse primeiro a matrícula para depois o nome, primeiro ele ordenar pela matrícula para depois o nome. Então aqui faz muita diferença ali no return, a hora que a gente vai fazer a comparação. E caso os dois sejam iguais, esse método compareTo vai retornar zero. Então, valeu, até a próxima. Até o próximo vídeo de Java.